Fala, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou realmente gravando aqui e editando para postar, e eu espero que vocês gostem. Meu nome é Lucas, há alguns anos estudando diariamente aqui análise técnica, análise gráfica, dando prioridade ao método ICT, que eu conheci aí no final de 2025, faz muito tempo, e sou um entusiasta aí desse método, tá? E vou estar aqui diariamente, sempre que possível, colocando a análise do dia da operação feita no dia, explicando a estrutura da operação, como ela foi feita, o que foi analisado ali para fazer a execução, tá? Eu acredito que vocês estejam vendo a minha tela aí. Vocês podem estar percebendo que o mercado está aberto nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do meio-dia, são 11h26 da manhã. E hoje é um dia de feriado lá nos Estados Unidos, dia do Memorial Day. É um dia que eles param ali para relembrar, acho que algum evento de guerra. Eu não fui buscar a fundo ali o que significa esse feriado. Mas é um dia que o mercado tem menor liquidez, menor volume, o mercado à vista ele fecha, então apenas os futuros estão abertos, né? A Bolsa de Chicago. Hoje eu não tinha pretensão de fazer nenhuma operação, mas acabou saindo aqui e eu vou explicar ela para vocês agora, tá? Bom, vocês estão vendo na minha tela aqui o gráfico maior de 1 minuto. Aqui a gente tem outros ativos, né? S&P, Dow Jones, petróleo, ouro, e esse aqui o Superdom. Devido às notícias da possível fim da guerra, né, entre Estados Unidos e Irã, o acordo oficial ali, que ainda não foi assinado, o mercado tem expectativa ainda de que o acordo seja assinado com o item da questão nuclear, que é o item mais importante da negociação, e ainda não está muito claro o que foi negociado, mas o mercado está bem contente ali com as últimas notícias, com o acordo, o cessar-fogo. Então a gente tem aí os futuros movimentando bem desde a abertura de ontem, domingo, com um contexto extremamente comprador, tá? Então, obviamente, o meu viés para o dia, né, que a entrega de preço fosse feita para cima. Então, pensando nisso, já abrindo aqui um gráfico maior, a gente mostra aqui o gráfico diário, né? Alta absurda do Nasdaq ali desde março, fim de março. A gente tem a abertura aqui da semana, que acabou gerando esse gap semanal, né, bem extenso, e subindo ali, renovando máximas, tá? Indo para o gráfico horário, 60 minutos, a gente pode ver mais claramente aqui o gap, tá? E o mercado na madrugada consolidou e reagindo aqui ainda nesse range, tá? Expectativas bem baixas para qualquer tipo de operação hoje, mas como o contexto era muito forte, e analisando ali depois das 10h30, acabou entrando ali um volume um pouco maior, mesmo com o mercado fechado, e a gente conseguiu encaixar uma operação aqui. Esse aqui é o gráfico de 1 minuto, tá? Deixa eu expandir ele aqui para vocês terem uma noção melhor. E o que eu já tinha anotado, né? Aqui para trás a gente consegue ver a alta, tá? Desde a abertura de ontem. O gap está lá embaixo. Na madrugada ele fez esse movimento aqui expressivo, tá? Renovou uma mínima aqui, fez uma captura de liquidez desse fundo anterior, voltou e continuou na zona de consolidação. O que eu tinha aqui de elementos que me chamaram a atenção? Primeira coisa foi esse order block aqui. Deixa eu puxar ele aqui só para... Tá?
um order block. Essa alta, eu vejo ela como uma alta com volume, tá? Com gaps, você vê que tem bastante gaps aqui entre candles, e a formação desse order block que foi respeitado aqui no movimento posterior, tá? O respeito desse gap e nenhum candle ter fechado com o corpo abaixo da zona de 50% desse order block, que vocês vão enxergar ela aqui agora. Imagina esse order block dividido no meio, tá? É algo que eu gosto muito de analisar, que é se o preço consegue manter nessa região, fechar abaixo ou acima. Esse movimento que ele fez aqui e essa rejeição, tá, deixando o pavio, indica para mim que o mercado está mais comprador, tá? Então aqui já é 9 horas da manhã e o mercado acabou fazendo aqui uma quase renovação de máximo, chegou muito próximo, né, nesses dois topos aqui, e formou algo muito interessante, que é um topo duplo. Vou anotar aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Então temos esse topo duplo aqui. Eu gosto de colocar pontilhado, acho que fica um visual mais bacana. E a partir da formação dele, eu já estava com um viés de compra e uma tendência, né, de imaginar que o preço pudesse buscar essa liquidez aqui em algum momento, tá? Então eu vi todo esse movimento aqui de queda, tá? Ele fez esse gap aqui, que foi bem interessante, porque ele fez uma quebra de estrutura, tá? Então ele continuou caindo, aqui ele começou a rejeitar, ele testou mais uma vez esse candle aqui e acabou rejeitando forte com esse movimento, indicando que foi uma captura de liquidez, tá? Esse gap que eu estava de olho nele, ele foi quebrado aqui em cima, correto? E a partir do momento que ele faz isso, eu já anoto aqui ele como um gap invertido, tá? Em que ele indicou aqui uma quebra de estrutura para venda e em determinado momento ele voltou indicando uma quebra de estrutura para compra, certo? E esse candle fechando aqui próximo da máxima e acima do gap indica para mim que a compra voltou ali mais intensa. E aí aumentando a minha confiança de que a liquidez pudesse ser buscada aqui em cima, tá certo? Eu fiquei atento aqui nos próximos candles, como ia ser a reação do preço. Ele fez esse movimento muito rápido e também voltou muito rápido. Esse fechamento desse candle aqui específico, desse candle específico, ele me chamou muita atenção, com o fechamento dele ficando fora do gap invertido. O candle posterior chamou mais atenção ainda pelo deslocamento. Esse candle fez um reteste, tá? Ele fez um reteste aqui desse gap que estava se formando, tá? Então ele fechou esse gap. E esse aqui ele fez a última varredura da liquidez antes de subir. Então nesse candle aqui ficou claro para mim de que o preço poderia buscar a região ali de liquidez, tá? O que é essa região de liquidez? Naquela formação de topo duplo, alguns players começaram a acreditar numa possível virada do mercado, né? E quando o mercado está em máximas históricas, principalmente, a maioria das pessoas tem a tendência de vender, tá? E não de comprar. Então nesse movimento aqui eu acreditei numa compra, obviamente com a mão mínima, e fui monitorando aqui e carregando para sair aqui em cima, tá? O que tem de interessante aqui? Eu acredito que foi nesse candle aqui que eu entrei, tá? Se não foi nesse, foi nesse daqui,
depois dessa rejeição, que foi muito legal. Conforme ele ia subindo, ó, vocês podem reparar aqui, ó, isso é muito legal enquanto você está dentro da operação, que o mercado vai confirmando o seu lado, tá? Reparem aqui que nesse movimento aqui, o mercado posteriormente ele veio retestando e em nenhum momento ele conseguiu fechar candles abaixo da região dos 50% desse gap. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vou até dar um zoom aqui, ó. Se você pegar aqui uma Fibo e colocar aqui nesse gap, ele não é um gap, ele não formou um gap, né? Igual esse aqui, por exemplo, ó, tá? Que a gente tem o preço, ele veio buscar aqui, né? A máxima aqui. Lembrando que um gap, né? Para quem não sabe, ele é considerado quando você tem 3 candles e você tem aqui a mínima e a máxima de um candle. Opa, puxei a ferramenta errada aqui. Você tem aqui a mínima, a máxima e a mínima de um candle, dependendo se está indo para cima ou para baixo, né? Ó, isso aqui ele forma um gap, tá? Que é um deslocamento de preço ali, um pouco mais agressivo. Ó, essa região aqui, então a máxima desse candle e a mínima desse candle no pavio, tá? Aqui não foi gerado isso, a gente pode ver que ele foi preenchido aqui nesse movimento, mas você pode perceber que nesse deslocamento, na tentativa do preço de voltar, ele não conseguiu fechar corpos abaixo da região dos 50%. E isso me deu mais confiança ainda de que o preço pudesse continuar subindo, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês. Ele continuou o movimento, Aqui aconteceu a mesma coisa. Ó, a mesma coisa aconteceu aqui, ó. A gente tem um gap de volume, tá? Praticamente, em que o preço teve deslocamento forte, voltou e o corpo dos candles não conseguiu nem entrar dentro do gap em nenhum momento. Vou botar aqui para ficar mais claro, tá? E acabou ali o preço sendo entregue à região de liquidez que foi formada mais cedo, que é esse topo duplo. Certo? Esse foi o racional de hoje. Vou mostrar aqui para vocês agora onde foi feita exatamente a operação. Ó, aqui tá. A setinha aqui foi a compra. Então foi exatamente nesse candle, ó. Eu comprei depois dessa rejeição, tá? E fui monitorando e carregando. Conforme ele foi fazendo esses movimentos aqui, eu não deixei mais o stop que estava posicionado abaixo desse pequeno gap aqui, tá? É um stop ali de... Deixa eu ver o risco retorno aqui. Cadê aqui? Aqui. Ó, o meu stop estava aqui, ó, tá? Abaixo desse gap aqui. Ó, um risco retorno de 1/2 praticamente, tá? Que foi alcançado aqui. Então a entrada foi aqui e a saída foi nesse candle aqui, tá? Depois que ele fez esse movimento aqui agressivo, e lembrando que está muito próximo dos 30 mil, né? Depois que ele fez esse movimento aqui, eu estava com uma ordem já posicionada aqui no 997, e a minha expectativa é que ele fosse já rápido pegar a ordem ali, uma liquidez mais superior. Depois que ele fez esse movimento e esse candle começou a rejeitar, eu não aceitei mais a saída lá em cima e saí na mão aqui nesse candle. Pode ver a saída aqui nesse triângulozinho. Beleza? Então fica aí o racional da operação de hoje. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, um conteúdo bem técnico, tá? Vou estar passando aqui no canal. Siga aí o canal e curte e compartilhe o vídeo para quem você acha que vale a pena esse tipo de informação. Falou? Obrigado aí, pessoal.